Muito bem, turma. Dando continuidade aqui ao nosso conteúdo de água no solo, tá? Vamos para a parte 2. Na aula passada nós falamos sobre o cálculo da umidade do solo, os métodos de determinação da umidade do solo, da densidade do solo, né? Aquela questão de umidade na base seca, base úmida, umidade em volume, umidade em peso e assim por diante, tá? Hoje nós vamos discutir, agora nessa aula, a continuidade desse assunto, ok? Deixa eu só remover a minha imagem dali da tela, que aí fica mais fácil a visualização para vocês, ok? Bom, quando a gente fala de disponibilidade de água no solo, a gente tem que entender como que funciona a dinâmica dessa água no solo, né? Nesse diagrama aqui, a gente consegue entender como que ocorre quando a água cai sobre o solo, seja via chuva ou via irrigação, ok? Então, a água cai na superfície do solo. Pode acontecer duas coisas. Ela pode infiltrar ou ela pode escoar, ok? O que vai determinar se ela vai infiltrar ou escoar vai ser a intensidade com que essa água cai na superfície do solo e a capacidade do solo de absorver essa água, certo? Então, sempre que a gente vê chuvas mais leves, uma irrigação leve, a gente geralmente não vê escoamento superficial. Por quê? Porque a quantidade de água que é despejada no solo, em uma determinada taxa, né, uma determinada intensidade, não é maior do que a capacidade do solo. Então ela infiltra. Se essa capacidade ultrapassa, se essa quantidade de água ultrapassa a capacidade do solo, o solo não consegue absorver e essa água escoa. Então isso não deve ocorrer. Uma vez infiltrada essa água, ela vai se armazenando no solo até atingir a sua capacidade máxima. Uma vez atingida continua adicionando água sobre o solo, e o solo não consegue armazenar mais, essa água continua seu movimento descendente, chamada de percolação. Tá? Vamos tentar fazer um desenho aqui. Deixa eu só ajeitar aqui. Então, ó, imagina que eu tenho aqui o solo, certo? E a água está caindo aqui, né? Água, certo? Se ela vai infiltrando aqui, ó, o solo tem uma determinada capacidade. E essa capacidade é diferente de cada tipo de solo, né? Aqui ele está dando conta. Só que começa a cair água numa intensidade muito maior. O que vai acontecer? O solo não aguenta mais infiltrar essa água. Então o que acontece? Ela escoa. Ela corre sobre o solo. E essa água ela vai sendo armazenada até uma determinada profundidade aqui, que é considerada a profundidade Z, que é referente à profundidade das raízes da cultura que a gente cultiva, né? Uma vez que essa água atingiu essa camada aqui, ó, se eu continuo aplicando água, essa água vai para camadas mais profundas. Ou seja, o solo não consegue mais reter nessa camada aqui, já está saturado, né? Então, o que vai acontecer? Percolação. Nem o escoamento superficial e nem a percolação podem ocorrer. Isso aqui, se está ocorrendo, é problema ou de projeto e aqui de projeto ou manejo. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado no dimensionamento e antes de dimensionar uma irrigação, nós temos que conhecer qual a capacidade do solo. Por quê? Se eu dimensionar um equipamento que aplica água na intensidade maior do que o solo suporta, vai haver escoamento. Isso é perda. E além de perdas, isso promove lixiviação de nutrientes, erosões e outros problemas mais. Tá? E aqui com a percolação, quando eu dimensionar o sistema de irrigação, eu tenho que conhecer quanto que o solo armazena, para definir o tempo de irrigação em função desse armazenamento. Então, olha como é importante a gente conhecer quanto que o solo consegue armazenar. Bom, para se determinar quanto que o solo armazena, a gente utiliza dois parâmetros, a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. Tá? A capacidade de campo é o limite superior e o ponto de murcha é o inferior, certo? Então, a capacidade de campo, sendo o limite superior, é a máxima quantidade que o solo consegue reter, tá? Antes dele começar a ver o movimento descendente para camadas mais profundas, né? É muito importante, né? Porque é com base nele que a gente sabe qual o máximo de água que o solo armazena. Como que a gente determina? Pode ser em laboratório,
Eu vou mostrar aqui algumas figuras, né? Para isso a gente precisa de amostras de solo, né? E elas são colocadas em câmaras com tensões pré-definidas e posterior determinação de umidade. E existe também o método de campo. Bom, o ponto de murcha, se a capacidade de campo é o limite superior, o ponto de murcha é o limite inferior de armazenamento de água no solo. Tá? Ele é determinado em laboratório, ok? Mas ele pode ser também determinado em campo. Existe o chamado método de girassol, só que ele é bem mais complicado e não tem muita precisão. Vamos entender aqui então como que funciona isso aqui. Ó. Imagina que o solo seja um reservatório, né? Tá aqui. Não entenda isso aqui como quantidade de água e não como nível da água no solo. Não quer dizer que aqui é a água lá do lençol freático, que é a superfície do solo, não. Isso aqui é o conteúdo de água que o solo consegue armazenar. Tá certo? Lembrando, onde é que o solo armazena água? Lembra que vocês estudaram física do solo? Ele armazena água nos espaços porosos, né? Principalmente nos microporos. Por quê? Os macroporos não possuem força suficiente para segurar a água. Então essa água aí ela é drenada. Muito bem. Então, digamos que esse seja o armazenamento de água no solo. Tá? O limite superior é onde? Aqui, ó, capacidade de campo. Tá? Nesse limitezinho aqui, ó. Opa. Aí não está escrevendo. Agora sim. Aqui é esse limite. Tá? Capacidade de campo. Ah, mas não seria aqui em cima? Não. Não é aqui em cima, não. Tá? É aqui, na capacidade de campo. Tá? Esse é o limite superior. O ponto de murcha é o limite inferior. Seria aqui, ó, nesse limite aqui. Uai, não seria aqui embaixo? Não, também não. Vocês vão entender por quê. Quando você coloca água no sistema ali no solo, acima desse limite, aqui são os chamados macroporos, nessa região. Então, o solo não tem força para segurar essa água. Apesar dela estar momentaneamente aí, essa água ela é perdida. É como se aqui tivesse um furo, aqui, ó, nessa parte da caixa d'água, do reservatório, que a água não, você até consegue encher, mas ela vai vazar por aqui. Ela não fica armazenada. Certo? E aí, aqui embaixo, por que o limite inferior não é o solo totalmente seco? Porque para fins de irrigação a gente considera a água que a cultura consegue absorver. Tá? E abaixo desse limite a água está tão presa no solo, com tanta força, que a planta não tem força para retirar essa água. Por isso que o limite útil, que digamos assim, de armazenamento de água no solo é entre a capacidade de campo e o ponto de murcha. Ok? Muito bem. Então, esse intervalo entre a capacidade de campo e o ponto de murcha nós chamamos de CTA, que é a capacidade total de água. Nós vamos definir melhor isso aí. Só que, olha só, gente. Aqui no ponto de murcha, olha esse nome, ponto de murcha. O que quer dizer? Que a planta murchou, não é isso? Você vai esperar a planta murchar para irrigar? Não. Então, a gente estabelece um outro limite aqui, intermediário, né, que a gente chama de umidade de segurança. Ou seja, eu não devo deixar a umidade abaixar desse limite aqui. Então, esse intervalo aqui, ó, nós chamamos de água facilmente disponível, que a cultura consegue extrair facilmente sem sofrer estresse hídrico. E isso vai depender da cultura. Se eu pego, por exemplo, alface, culturas mais folhosas, esse limite vai estar mais aqui em cima. Né? Se eu pegar cana, esse limite vai estar aqui embaixo, essa umidade de segurança, né? Ela vai estar aqui, ó. Se eu pego aí umas frutíferas, ela vai estar intermediária, por aqui assim, tá? Então, esse valor aqui vai depender do tipo de cultura que a gente vai utilizar, tá? E aí, esse limite entre capacidade de campo e umidade de segurança a gente chama de CRA, ou capacidade real de água. É isso que a gente vai considerar que é útil realmente para a cultura. É esse intervalo aqui, ó. Tá vendo? Esse intervalo. Tá aqui, ó. Entre capacidade de campo e umidade de segurança. E esse aqui? Esse aqui, a água tá lá, mas eu não conto com ela. É mais ou menos o seguinte, como se isso aqui fosse o cheque especial. Tá? Isso aqui, ó. É o cheque especial. É aquele dinheiro que está lá no banco. Está disponível para você pegar a qualquer hora. Né? Você pode pegar. Mas o que acontece quando você pega esse dinheiro? Você vai pagar juros. Então, ou seja, você vai sofrer prejuízo. O ideal aqui seria o zero da conta. Tá? Nesse limite aqui, ó, seria o saldo zero. Se você entrar aqui para baixo,
vai entrar no negativo. Se você entra no negativo, você vai ter perdas de produtividade, certo? Então, tá lá. Imagina o seguinte, imagina que uma bomba queimou. Chegou no momento de irrigar, você não consegue irrigar, então a planta vai vir buscar essa água. Claro que ela vai ter dificuldade, né? A umidade vai continuar decrescendo, mas tem um pouquinho de água ainda. Já pensou se você deixa para irrigar quando a umidade chega aqui, quando a planta já está murchando, e a bomba queima, dá um problema lá? Então você não tem essa segurança, entendeu? Por isso que a gente estabelece esse limite aqui. E essa água aqui para baixo, ela está fortemente retida e a planta não consegue absorver. Essa aqui está tão fracamente retida, né? É o contrário, então ela não consegue ser armazenada. O solo não segura essa água, ela é perdida. E esse limite aqui seria o solo saturado. Então, quando você satura o solo, ele é saturado momentaneamente. Com o tempo, essa água vai drenar, tá? Então, essa água aqui, ela é drenada, certo? Ela não fica retida, não fica armazenada ali no solo, ok? E do outro lado, a gente tem um solo totalmente seco, ou seja, que não tem água nenhuma. Porém, a gente não conta com essa água entre o ponto de murcha e o solo seco, ok? Como que a gente determina a capacidade de campo no laboratório? A gente utiliza câmaras como essa, parecem uns panelas de pressão, né? Ali dentro são colocadas placas de cerâmica como essa, com os anéis, que a gente preenche com solo. Esse solo ele é saturado e colocado ali dentro da câmara. Ali é aplicada uma pressão, né? E para forçar a água a passar pelo solo. Então a gente geralmente estabelece aí pressões na verdade, de 0,1, 0,3, 1, 3, 5, 10 e 15 atmosfera. Tá? Nossa, que feio. Ou bar, né? Aproximadamente igual. Ou então, 10, 30, 100, 300, 500. Opa. Aqui ficou 500, né? 500, 1000 e 1500 kilopascal, tá certo? Eu tenho aqui então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, né? Lembrando que quando você manda fazer a curva de retenção, quanto mais pontos, mais cara fica a análise, porque é cobrado por cada ponto desse aqui, ok? Então, lá no laboratório, o funcionário vai pegar essa placa e vai colocar aqui, ó, essa amostra eu vou aplicar 0,1, nessa aqui eu vou aplicar 0,3, né? Essa mais chatinha aqui é para maiores pressões, então a de 10.000, 15.000 kPa, né? Ela vai aplicar aqui, tá certo? Então, gente, claro que se eu for fazer, se eu tiver só 3 panelas, eu precisar fazer aqui 6 pontos, né? Ele vai precisar de muito mais panelas. Então ele faz uma vez com aquelas pressões e ele regula essas pressões aqui. Então a mesma panela pode trabalhar com 0,1, 0,3, 1, tá? Só essa maior aqui, que ela é para capacidades maiores, tá bom? Bom, uma vez que colocou isso aqui, fica lá 48 horas, 72 horas, leva para a estufa e determina a umidade. Então eu tenho uma relação, né, entre a tensão, a pressão que foi colocada e a umidade do solo. E aí eu traço o que eu chamo de curva de retenção, tá? Esse é o método de laboratório. Existe o método da bacia de campo. Eu marco uma área mais ou menos 2x2, limpo, faço um camalhão em volta aqui, ó, e preencho com água, tá? Para quê? Para saturar o solo. Depois de saturado, como a gente vê aqui, ó, removeu a vegetação, né? Eu cubro com a lona para evitar a evaporação. Se a água não evapora, ela vai. Qual a perda dela? Vai ser para baixo, por percolação. E aí eu vou coletando amostras diariamente aqui e levando para a estufa para determinar a umidade. E aí eu pego um determinado dia, no primeiro dia a umidade está lá em cima. E aí eu traço a curva de retenção, não é? Então aqui, ó, como eu falei, a capacidade de campo geralmente está aqui nessa zona, entre 0,1 e 0,3 atmosfera, e o ponto de murcha permanente, né? Aqui está a capacidade de campo, o ponto de murcha permanente está aqui, em torno de 15 atmosfera, ok?
Existe uma tabelinha aqui que nos mostra, de acordo com o tipo de solo, quais são as características desse solo. E aqui ele mostra mais ou menos aqui a capacidade de campo, né? Quais são os valores de capacidade de campo. Um solo arenoso varia de 6 a 12, a média 9. O ponto de murcha, média 4. Um solo mais argiloso varia de 31 a 39 e o ponto de murcha de 15 a 19. Claro que tem um erro aqui, mas olha só, se você não já tiver precisando desses valores para fazer uma estimativa e não tem os valores ainda reais, você pode trabalhar isso aqui só para estimativa, tá, gente? É fundamental fazer essa análise para quando você fizer o projeto de irrigação, tá? E o manejo depois. Existe esse aplicativo aqui, que é o Soil Water Characteristics, tá? Que ele te dá, em função da classe de solo, claro que de acordo com a classificação americana, né? Ele te dá aqui quais são os valores. Por exemplo, aqui, ó, o ponto de murcha desse solo aqui, ó, wilting point 13,7 e a capacidade de campo T2,1. Isso aqui é baseado nos teores de argila e de areia. Então, se você tiver a textura do solo, né, você consegue colocar aqui mais ou menos, e aí você determina quais são essas características. E outras mais, tá? Claro que é válido para os solos americanos, mas a gente pode usar aqui para o Brasil também. Eu vou deixar esse aplicativo disponível no Moodle também para vocês fazerem download, caso tenham interesse, tá? Como é que a gente calcula o armazenamento de água no solo? Nós já vimos aí os conceitos de capacidade de campo e de ponto de murcha, né? Já falamos de densidade e também de profundidade da raiz, certo? Então, a capacidade total de água, CTA, aqui, ó, ela é calculada pelo intervalo entre capacidade de campo e ponto de murcha. Por que isso, gente? Vamos lembrar lá do armazenamento de água no solo. Eu tenho aqui, ó, capacidade de campo e tenho aqui o ponto de murcha, certo? Então, o que é CTA? Não é esse intervalo aqui? Então, a capacidade de campo menos o ponto de murcha é o intervalo do conteúdo total de água, né? Se eu dividir por 10 e multiplicar pela densidade, pela profundidade, eu tenho esse valor em milímetros, tá? O que é esse 10 aqui? Já é da equação. E a CRA? A CRA é a capacidade real de água. Aí eu tenho que considerar aquele limite de segurança, não é? Então aqui eu tenho a CRA, certo? O que eu faço? Basta multiplicar a CTA pelo valor F. Esse F é de acordo com o tipo de cultura, tá? Culturas mais sensíveis, verduras, legumes, varia de 0,3 a 0,4. Frutas, forrageiras, 0,4 a 0,5. Grãos e algodão, 0,5 a 0,6. Cana está aqui também nesse meio, tá? O que isso quer dizer, gente? Que quanto mais resistente a cultura é à falta d'água, mais você pode deixar a umidade cair, tá? Culturas mais sensíveis, você não pode deixar a umidade cair muito. Então, quanto mais sensível a cultura, menor é o valor de F. Quanto mais resistente a cultura, maior o valor de F, ok? O que significa o valor 0,4? Quer dizer que eu posso deixar esgotar 40% da água do solo. 0,5 quer dizer que eu posso deixar esgotar metade da água do solo, 50%, tá? E assim por diante. Então aqui tem o conceito, né, voltando àquela figurinha, capacidade de campo menos ponto de murcha, e eu devo considerar que a irrigação real necessária, IRN, vou escrever aqui, ó, irrigação real necessária, tá? Que é a IRN. Ela é igual a CRA menos PE. Isso aqui é a chuva, precipitação efetiva, certo? Por quê? Quando eu for irrigar, eu irrigaria o quê? Não seria para elevar a umidade desse ponto até esse aqui? Eu vou elevar a umidade até aqui em cima? De maneira alguma, tá? Eu vou elevar a umidade até aqui neste ponto, até a capacidade de campo. E por que não do ponto de murcha até lá? Porque eu não vou deixar a umidade cair daqui. É claro que, eventualmente, a umidade pode cair para esse nível. Só que aí, quando eu for irrigar, eu tenho que irrigar mais, até lá em cima. Só que, se eu dimensionar um equipamento de irrigação para essa quantidade de água e não essa, isso aqui vai encarecer o projeto, tá? O projeto fica mais caro e desinteressante, tá certo? Então, eu não dimensiono para isso, eu dimensiono para essa situação aqui, ok? Olha um exemplo aqui para a gente entender melhor. Eu tenho aqui um solo com a cultura plantada, né? Entenda isso aqui também não como nível da água, né? Lençol freático não. É a quantidade de água que está no solo em relação ao total.
Então eu tenho aqui a capacidade de campo, o ponto de murcha, aqui em cima seria o solo saturado e aqui embaixo o solo totalmente seco. Tem aqui a umidade crítica ou de segurança, que é definida pelo fator F, não é? Então olha só, eu tenho aqui a água total e eu tenho aqui a água real, certo? Muito bem. Digamos que eu tenha uma quantidade de água aqui, chamada de umidade atual. Ela está no intervalo entre capacidade de campo e umidade crítica. Então tá beleza, a planta está absorvendo a água adequadamente, né? O que acontece aqui? É um processo chamado evapotranspiração, em que o sistema solo-planta está perdendo água para a atmosfera, não é? Então, à medida que essa evapotranspiração ocorre, a umidade do solo decresce e continua a evapotranspiração, né? A gente vai ter uma aula só sobre isso. Continua a evapotranspiração e a umidade vai decrescendo, né? Até que chega um momento que a umidade chega no ponto crítico, no ponto de segurança. Se eu deixar a umidade baixar mais, a cultura vai sofrer estresse hídrico. Então, chegou aqui, eu devo irrigar. Eu poderia irrigar quando a umidade estivesse aqui? Até poderia, mas não tinha necessidade. Agora, chegou nesse nível aqui, eu tenho que irrigar sim. E eu vou irrigar até que ponto? Até a umidade chegar aqui. Então, a lâmina que eu vou aplicar é a necessária para completar esse volume aqui do solo, tá? E aí eu vou irrigar. Vou irrigar até que a umidade chegue até aqui. Chegar aqui, o que eu faço? Corto a irrigação. Porque se eu continuar irrigando, a umidade vai subir e essa água aqui, vamos lembrar que ela é não armazenável. Ela é fracamente retida, então ela é perdida, tá? Então eu não devo continuar irrigando depois que a umidade chegou na capacidade de campo. Isso aqui é água perdida. Ok? Bom, aqui tem uma tabelinha com a capacidade de armazenamento de alguns tipos de solo, né? É basicamente repetido daquela outra tabela anterior lá. Vamos fazer um exemplo aqui do cálculo da disponibilidade de água no solo, tá? Então tem um solo aqui que eu mandei para o laboratório, né? E foi determinado que a capacidade de campo é 33%, ponto de murcha 16%, a densidade 1,20%. Eu vou irrigar a cultura do feijão, que a profundidade da raiz é de 40 centímetros, e o fator F dele é 0,5. Irrigado por aspersão com eficiência de 85%. Tá? Bom, vamos calcular a capacidade total de água, capacidade real, o fator F, que depende dessa tabelinha aqui, não é? A IRN, que é igual a CRA, a gente até diz que ela é menor ou igual a CRA, né? Mas a gente considera igual. E a irrigação total necessária, tá? Essa irrigação total necessária depende da eficiência do equipamento, que varia de acordo com o tipo de irrigação. Então vamos resolver aqui, ó. DTA, capacidade de campo menos pontos de murcha dividido por 10 vezes a densidade, né? CTA seria capacidade de campo menos pontos de murcha dividido por 10 vezes 1,20 vezes a profundidade, 40 centímetros. Então, esse solo armazena 81,6 milímetros em toda essa profundidade. Porém, o que é realmente útil é a capacidade real de água, CRA. Eu multiplico pelo fator F, 0,5. Então, vai ser 40,8. Fazendo IRN igual a CRA, eu tenho que a IRN é igual a 40,8 milímetros. É a lâmina líquida. Porém, o sistema de irrigação ele não aplica a água com 100% de eficiência. Eu vou considerar a eficiência dele. Então, a ITN é igual a IRN dividido pela eficiência em decimal. Então, era 85% de eficiência, não era? Então, eu jogo 0,85 aqui. Então, a lâmina bruta é 48 milímetros. Ou seja, eu tenho que jogar 7,2 milímetros a mais do que a lâmina líquida para garantir que seja compensadas as perdas durante a irrigação. Ok? Bom, para finalizar, vamos falar rapidamente sobre infiltração de água no solo. Né? Nós falamos que é muito importante conhecer a infiltração para que a gente não dimensione um sistema de irrigação que aplique mais água do que o solo comporte. Né? Então, o termo que a gente usa principalmente é a velocidade de infiltração, que é dada principalmente em milímetros por hora. Tá? Vamos adiantar aqui e entender o processo. Primeiro, existe uma tabelinha de classificação. Né? Solos com baixa velocidade de infiltração básica, que é o valor considerado para fins de irrigação, são aqueles com a VIB menor que 0,5 centímetros por hora ou 5 milímetros por hora. E assim por diante. Tá? Qual o método que eu vou usar para determinar essa infiltração?
Aí depende do tipo de irrigação. Geralmente a gente usa o infiltrando de anéis, quando eu uso irrigação por inundação ou aspersão. Se a irrigação é por superfície, por sulco, eu devo usar o infiltrando de sulco. No caso de gotejamento e microaspersão, não tem muito sentido. A gente pode até usar o infiltrante de anel, só que o sentido da infiltração ele é multidirecional, então é outro enfoque. Tá? Geralmente isso não acontece. O que é o infiltrante de anel? É um conjunto de 2 anéis, tá? Eles têm as dimensões pré-determinadas, 30 centímetros de altura, o maior 50 centímetros de diâmetro, o menor 25 centímetros de diâmetro. Tá? Ele é cravado no solo até a metade e eu coloco aí 5 centímetros de água sobre ele para medir a infiltração, mantendo uma oscilação máxima de 2 centímetros, ou seja, eu mantenho o nível d'água entre 5 e 3 centímetros. Tá? Olha aqui. Então eu limpo o solo, coloco os anéis aqui sobre ele e com uma marreta, um socador, alguma coisa, eu vou cravando, né? Cravo esse anel até a metade, certo? Uma vez cravado, eu coloco aqui uma régua ali no interior dele para medir a lâmina de água ali dentro. E aí, com o cronômetro, eu disparo o cronômetro na hora que eu adiciono água e vou marcando o tempo que gasta para infiltrar determinada lâmina de água medida aqui na régua. Tá vendo aqui a leitura? Ó? Aqui ó, ele está com 5 centímetros, ou seja, 50 milímetros, né? Que eu acabei de encher. Essa lâmina vai infiltrar, então se após 5 minutos infiltrou ali, a leitura é 4 centímetros, quer dizer que de 5 foi para 4 centímetros, ou seja, de 50 foi para 40 milímetros. Então infiltrou 10 milímetros. Então, qual que é a velocidade de infiltração? 10 milímetros por minuto, por 5 minutos. Tá? Dividindo 10 por 2, 10 por 5, eu tenho 2 centímetros por minuto. Aí é só fazer a conversão para milímetro por hora, ok? Se eu não tiver esses anéis aqui, o que eu posso fazer? É o chamado método poço seco. Eu cavo um buraco no chão, tá? E a partir daquele buraco eu determino qual é a velocidade de infiltração, cravo um piquete no solo, né? E vou medindo também numa reguinha colocada ali dentro, ok? Aí a gente monta uma tabelinha dessa forma, e que eu tenho aqui a hora e o intervalo de leituras, né? As leituras na régua, a infiltração que eu medi e a velocidade calculada. Então, por exemplo, eu comecei o teste 9 horas da manhã. Qual que foi o intervalo? 0. Começou agora, né? A leitura na régua ali, digamos que era 100 milímetros, 10 centímetros. A diferença, então, era 0. Então, 0 aqui, né? 5 minutos após, às 9h05, ou seja, no intervalo de 5 minutos, a leitura na régua era 105. A régua está invertida, né? Ou seja, infiltrou 5 milímetros, ou meio centímetro. Qual que é a diferença? 5. Infiltração acumulada, 5. Por quê? É 0 mais 5, 5. E a velocidade de filtração. Aqui eu converti, né, a leitura para hora, né, que aqui estava em minuto. Um minuto tem 60 minutos. Né? Então, eu converti de minuto para hora. Tá? Mais 5 minutos passaram, então já era 9h10, intervalo de mais 5 minutos. A leitura foi para 110, infiltrou mais 5 milímetros. Então, a infiltração acumulada era 5 mais 5, 10. Né? Vou fazer aqui com então, esse mais esse é igual a esse. Esse mais esse é igual a esse. Esse mais esse é igual a esse. E assim por diante. Tá? Só para vocês entenderem. E aí, eu vou fazendo. Ó, aqui, a cada 5 minutos, de repente eu observei que a infiltração está reduzindo. A diferença está diminuindo. O que eu faço? Aumento o tempo. Então, ao invés de ler a cada 5 minutos, eu aumento para 10, depois aumento para 15. O ideal é que eu vou aumentando até 30 minutos de intervalo. Então, vocês veem aí que eu vou gastar... Aqui, ó, chegou a hora do almoço e não acabou o teste ainda. Né? Teoricamente, quando é que acaba o teste? Quando a velocidade passa a ser constante. Ou seja, repete 3 vezes o mesmo valor. Observe aqui, ó, o valor era 28, né? Caiu para 24, depois voltou para 28. Isso mostra que possivelmente houve um erro aqui. Então, acrescentou uma estabilidade aqui. Isso é o que eu chamo de VIB, ou velocidade de infiltração básica. É quando atinge a estabilidade. Então, é esse valor que eu vou usar para fins de projeto de irrigação. Aqui eu gero um gráfico de filtração acumulada e de velocidade de infiltração. Então, ó, começou com a velocidade alta, foi decrescendo, claro, tem oscilações, né? Mas aí na curva a gente vê que os 3 valores repetidos, ó, 28 milímetros por hora, ok? E o tempo aqui em minutos acumulado.
Eu posso gerar também equações baseadas naquela equação, que é a equação de infiltração e de velocidade de infiltração. Isso aqui eu só vou utilizar mais para estudos de filtração de água no solo. É muito importante para irrigação por superfície, mas não vou entrar em detalhe, é só para vocês verem que existe mesmo, tá bom? Bem, gente, isso, deixa eu voltar a minha imagem aqui, né? Isso é o que eu tinha para falar para vocês, tá certo? Espero que vocês tenham entendido aí o conteúdo. Qualquer dúvida, mande lá no WhatsApp, tá? Eu vou gravar uma aula prática mostrando alguns desses procedimentos e vou postar também no Moodle para que vocês acompanhem. Qualquer dúvida, só mandar mensagem. Obrigado e até mais.